Eu sou José Manuel Leonardo Machado, fui buscar Leonardo parte da minha mãe e Machado parte do meu pai. Nasci nos Açores, na ilha de São Jorge, numa família católica, praticante. Na Ribeira Seca, a minha paróquia dedicada a São Tiago Maior, e São Tiago também é o meu padrinho de batismo. E falar dos Açores é falar do mar, é falar de ser ilhéu, e digo-vos que São Jorge é uma das ilhas bonitas, vale a pena visitar, e tem uma característica que é a única ilha que tem as Fajãs. Quem visita deve visitar as Fajãs. E dos Açores todos, a única ilha que tem as boas amêijoas é no lugar da Caldeira, numa das Fajãs também. E eu nascer numa ilha, chamo-me sempre ao mar, leva-me sempre aquele sabor do mar, da água, de estar numa ilha rodeada de água por todos os lados, onde eu nasci, onde eu cresci e onde me tornei filho de Deus através do batismo. A minha família, os meus pais, e éramos 5 irmãos, 3 irmãs, eu e um irmão. E dentro da minha família temos um sacerdote diocesano, um primo, que talvez por ter esse primo sacerdote, e ele gostava muito que eu fosse para o seminário, fez tudo para que eu fosse para o seminário. Os meus pais também sempre me apoiaram, gostavam que eu fosse para o seminário. Os meus pais viviam da agricultura, a maior parte das pessoas nos Açores vivem da agricultura ou da pesca. Há muitas vacas, até às vezes as pessoas dizem que há mais vacas que pessoas, e talvez seja verdade. O meu pai também não tinha muitas vacas, tinha umas 5, uma junta de bois. Gostavam também que eu ajudasse, eu depois quando saía da escola ajudava o meu pai nas vacas, na lavoura. E depois quando eu fui para a escola primária, os meus amigos também às vezes falavam se eu não queria ir para o seminário. E porquê? Porque eu lembro-me que estava na 3ª classe, nós fizemos uma peça de teatro pelo Carnaval sobre um casamento, e onde eu convidaram-me para eu ser padre. Não sei porquê, convidaram-me para eu ser padre. E eu fiz de padre, e a partir daí já os meus amigos às vezes não me chamavam por José Manuel. Olha, é o padre, cala-se, está a chegar o padre. Às vezes quando queriam falar comigo, falavam: "Oh padre, chega aqui." Não sei porquê, mas foi a partir daí. E muitos dos meus amigos diziam: "Tu vais ser padre, vais continuar os estudos." Eu não sabia bem se queria ser padre ou não, mas isso também tocou-me também, talvez foi o princípio aí também. Tive várias pessoas que me ajudaram, uma catequista que me preparou para a primeira comunhão, ela também me incentivou muito a ir para o seminário. Esse meu primo sacerdote também queria que eu fosse para o seminário. Meus pais ficaram radiantes quando eu disse que ia para o seminário, mas depois de terminar a escola primária, eu tive 3 anos sem estudar. Ajudava o meu pai na lavoura, nas vacas, mas também neste tempo eu era o sacristão. Naquele tempo chamava-se sacristão, portanto não é os acólitos era a missa, mas o sacristão tem que tocar o sino, tem outras tarefas. E eu fui nesse tempo sacristão também lá na freguesia também. Tocava para a missa, repicava o sino, tocava para os funerais, para os batizados, mas também me ocupava também nos escoteiros, fui escoteiro também. E foi um tempo muito bom esse do escoteiro, foi uma escola. O escotismo é uma escola de valores. São João de Deus entra na minha vida, como eu disse há pouco, eu fui para o seminário. E eu estava no 2º ano do seminário, quando um amigo meu
me emprestou um livro chamado São João de Deus, o português de Granada, o homem que soube amar. Esse livro que ele me emprestou, que ele teve o seu pai internado na Casa de Saúde de São Miguel, e ele emprestou-me esse livro. E eu li e reli várias vezes esse livro. Passado algum tempo, foi como que um bichinho começou cá dentro a mexer comigo. Quem é esse João de Deus? Será que eu podia ser irmão de São João de Deus? Eu nunca tinha ouvido falar sobre São João de Deus. Os irmãos de São João de Deus têm 2 casas nos Açores, uma na Ilha Terceira e outra na Ilha de São Miguel. Mas eu nunca tinha ouvido falar dos irmãos de São João de Deus. Mesmo os irmãos na Terceira são conhecidos pelos irmãos da Casa de Saúde de São Rafael. Hoje já se ouve falar mais dos irmãos de São João de Deus, mas naquela altura ouvia-se falar muito dos irmãos da Casa de Saúde de São Rafael. Não se ouvia falar muito sobre São João de Deus. Por isso, digamos que esse livro despertou-me um pouco para a descoberta de São João de Deus na minha vida. A vocação, Deus chama-nos de várias maneiras. Não há um livro, não há uma regra. Tu, para seres irmão de São João de Deus, ou franciscano, ou jesuíta, ou padre diocesano, tens que seguir isto, isto, isto. Não. A vocação vive-se. Deus chama-nos de várias formas e de várias maneiras. Nós não podemos aparecer por acaso. Temos que ter algo que me trouxe a seguir São João de Deus. E de facto este livrinho, ou este livro, deste homem que soube amar, tocou-me profundamente. Este bicho que entrou dentro de mim foi mexendo cada dia. Claro que não foi num mês nem 2, foi 1 ano e meio que isso foi falando comigo, e eu fui rezando, fui falando com o meu diretor espiritual. E eu, ao mesmo tempo, eu estava com certo receio de falar no seminário. Queria talvez fazer uma experiência, descobrir mais, saber mais quem é São João de Deus. E eu tinha um certo receio de falar nisso no seminário, também para os meus colegas, até para o reitor do seminário. Não sabia se ele soubesse se ia me mandar embora, se eu quero ir para os irmãos, então já podes ir embora. E eu falei, um dia cedi, não, eu vou falar com o meu diretor espiritual, é a pessoa mais íntima. Eu falei com ele. E ele achou interessante e disse, eu por acaso até conheço 2 irmãos de São João de Deus na Casa de Saúde de São Miguel. Na altura era o superior, era o irmão Rosa e o irmão Aço. Os 2 já faleceram. O irmão Aço era o promotor vocacional. Ele disse, eu conheço esses 2 irmãos, vamos lá. Ele apresentou-me ao superior, e o superior, que era o irmão Rosa, chamou o irmão Aço, e eu disse, expliquei-lhe o que estava sentindo, e ele disse, José Manuel, nós costumamos fazer campos de férias. Não sabia o que é isso, campo de férias, mas até a palavra até é muito engraçado, campo de férias. Então deve ser para ir para a praia, deve ser para lazer, campo de férias, está bem, até gostava de fazer um campo de férias. E ele disse, isso foi em janeiro. E ele disse, em julho temos um campo de férias programado na Casa de Saúde de São Rafael, na Terceira. Portanto, eu terminei o seminário em junho, fui para as minhas férias para a casa dos meus pais, para São Jorge, e inscrevi-me para o campo de férias. Só que passado algum tempo, no final de junho ou princípio de julho, recebo um telefonema do irmão Aço a dizer, no final não vai haver campo de férias, ninguém se inscreveu. Ainda hoje é difícil de fazer campo de férias nos Açores no tempo de verão. Porquê? Porque no verão os jovens gostam muito de ir para as touradas, há muitas touradas, portanto com os touros amarrados numa corda, das festas. Portanto, é difícil fazer campo de férias no verão. Às vezes os irmãos fazem na Páscoa, nas férias da Páscoa, aí é mais fácil, no verão é mais difícil. E nesse verão, nesse mês de julho, o irmão Aço disse, não há campo de férias, mas eu vejo que tu estás interessado em saber quem é São João de Deus, em estar com os irmãos, podes vir. Já falei com o superior, os irmãos recebem-te, podes vir cá 8 dias, 10 dias, estás com os irmãos, estás com os doentes, lês alguma coisa sobre o São João de Deus, e então a gente recebe-te, não há campo de férias, mas a gente recebe-te para fazer essa experiência. E assim fui. Lembro que tive 10 dias com os irmãos, e aos doentes, e digo-vos que o primeiro impacto com os doentes, ao mesmo tempo, foi um misto. Um bocadinho de medo, como será estar com os doentes, como é que eu vou me comportar, como é que eles vão me receber. E recordo hoje aquele abraço que os doentes me deram quando eu cheguei.
todos queriam abraçar, todos queriam falar comigo, depois gerou-se uma confusão, porque todos queriam que eu desse atenção, todos queriam falar comigo, por isso um dava um safanão no outro, um dava uma cotovelada no outro, porque queriam estar ao pé de mim. E houve um que me disse: irmãozinho, dá-me um cigarrinho. Eu ainda não me tinha apresentado, não tinha-me dito quem era, e ele chamava-me assim: irmãozinho, dá-me um cigarrinho. Daqui a 5 minutos tomava outra vez a dizer: irmãozinho, dá-me um cigarrinho. Eu dizia: não tenho cigarro, eu não fumo. E de facto, essa foi a primeira impressão que eu tive, mas que ainda hoje me recordo, de facto, como fui bem acolhido com os doentes, a quem eu pensava que eram muito agressivos, que eram muito maus, mas isso para mim não. E a partir daí, desse primeiro contacto, foi maravilhoso. Depois ajudei-o nas refeições com os doentes, e nestes 10 dias que estive com os irmãos, o irmão Aço deu-me as cartas de São João de Deus, eu tive que ler as cartas e ao final fazer um resumo das cartas. Foi esse realmente o primeiro contacto, mas que para mim que tocou-me profundamente e que foi, digamos assim, a lança, foi o peso, a lança para me lançar para o campo da hospitalidade. Quando eu estive com os irmãos na Casa de Saúde de São Rafael, terminei essa experiência, digamos, este primeiro contacto com os irmãos e com os doentes, com os colaboradores. Eu fui para São Jorge, para a casa da minha família, e aí começou outra vez, digamos, como é que eu vou dizer aos meus pais, como é que eu vou dizer aos meus amigos, como é que eu vou dizer ao meu primo sacerdote que já não quero ser padre, mas quero fazer uma experiência na Ordem de São João de Deus. Custou-me um bocadinho, porque não sabia qual era a reação dos meus pais, e os meus amigos, e a minha família, e quem me conhecia, estavam-me a ver, realmente eu ia para o seminário, e estavam-me a ver que um dia eu ia ser padre. Por isso tive assim um certo receio, como é que os meus pais, primeiro partir dos meus pais. O meu pai foi o primeiro, e vou primeiro ao meu pai. Conhecia bem, como conhecia também bem a minha mãe, mas a minha mãe, de facto, aquela mais de missa, mais religiosa, mais realmente falava muito, e então eu disse: vai ser mais fácil dizer o meu pai, e o meu pai vê se diz alguma coisa à minha mãe. E então fui dizer ao meu pai, e ele aceitou com muito agrado, o meu pai aceitou com muito agrado, de facto, essa decisão. Ele disse: a vida é tua, a gente quer o melhor para ti, se é isso, nós estamos aqui para te apoiar. Nós não temos muito dinheiro, de facto, para te apoiar monetariamente, mas vamos ver como é que vamos te ajudar, se é preciso muito dinheiro ou não. Depois eu disse: pai, fala um bocadinho à mãe, antes de eu falar com ela, diz-lhe qualquer coisa. Ela já está mais ou menos preparada, porque sabia que realmente a reação dela talvez não ia ser tão boa. E sei que a minha mãe também recebeu muito agrado, mas ela dizia isto: oh meu filho, vais para tão longe, quando é que te vamos ver? Vais ter férias na Páscoa ou no Natal? Vais vir no verão ou vais vir só daqui a alguns anos? Como é que é? Vamos ficar tão longe? E sei que lhe disse: mãe, se eu for para o seminário da Terceira, na ilha aqui ao lado, a mãe não me vê. Também em Lisboa, a mãe também não me vê. Faz conta que estou aqui na Terceira. Não, esquece que eu vou para Lisboa, para tão longe. Esquece que eu estou longe. Faça contas que eu estou aqui na Terceira, estou aqui mais perto. E de facto, essa foi que eu com muito agrado também me senti feliz por saber que fui para os irmãos de São João de Deus, mas com o apoio da minha família, com os meus amigos, as pessoas que me queriam ver sacerdote, também me apoiaram nesta minha etapa, nesta minha nova vida que eu ia tomar. Uma coisa que me lembro também é que o irmão Aço disse: José Manuel, se quiseres fazer uma experiência no postulantado, que é a primeira etapa para ser irmão de São João de Deus, a gente recebe os jovens, mas não com o intuito de ser sacerdote. Por isso eu esqueci-me de ser sacerdote. Para mim, o que eu queria ser era irmão de São João de Deus, tentar imitar São João de Deus. Claro que eu não sou e estou muito longe de ser como São João de Deus viveu em plenitude o Evangelho da Misericórdia, mas eu queria ser. Por isso fui para Lisboa, para a Casa de Saúde do Tilhal, para começar a minha primeira etapa como postulante, com um grupo de éramos 9 jovens que também entraram comigo. Depois fiz o postulantado, fiz o noviciado na Casa de Saúde de Barcelos, Casa de Saúde de São João de Deus de Barcelos. Depois, para nós professarmos, tivemos que fazer o pedido. E depois isso também ia em reunião para ser avaliado se
era aceito ou não, portanto, era aceito ou não. Tive, durante o noviciado, como plantado, tive altos e baixos, tive interrogações. Será que eu vou ser capaz? Será que é isto que Deus quer de mim? Eu lembrava-me e às vezes pensava-me, cá comigo, às vezes na minha oração, no meu quarto sozinho, às vezes chorava com saudades da minha família, com saudades de ver o mar, mas contudo eu às vezes perguntava, mas porquê eu? Na minha freguesia, no meu grupo de amigos, tenho tantos amigos melhores do que eu, mais inteligentes, porquê é que eu vim? Porquê é que outros não vieram? Eu até convidei, olha que o irmão Aço diz que não há campo de férias porque não tem jovens. Vocês venham comigo fazer esse campo de férias, deve ser bom. Campo de férias deve ser para ir para a praia, para passear, portanto não é só para rezar. Mas eles não foram, fui eu sozinho. Por isso eu também fui sozinho para Lisboa. Mas professei, fiz os votos evangélicos, os votos de castidade, pobreza, obediência e hospitalidade, e depois comecei outra etapa, chamada a etapa do escolasticado. E lembro que no escolasticado, no tempo do noviciado, nós não estudamos tanto nenhum curso, só estudamos a parte de teologia e a história da ordem e a história de São João de Deus, e depois comecei os meus estudos académicos. Eu sei que, na altura, o mestre escolar, o irmão José Augusto, como também o provincial, que era o irmão Matias, propuseram-me se eu não queria ir estudar teologia, não queria ser padre. Eu aí dei assim um ar de suspiro, porque eu tinha aquele bichinho ainda dentro de mim de ser sacerdote. Tinha-me esquecido um pouco, porque o irmão Aço tinha-me dito, nós não recebemos com a condição de ser padre. Podes ir mais tarde, se houver necessidade, se fores convidado, mas não... Tanto é isso, eu até já tinha esquecido em ser padre. Mas foi como que uma luz, realmente, quando alguém propôs ir estudar para a Católica teologia. E assim fui, estudei teologia na Católica e depois o irmão provincial, na altura, o irmão Monteiro, pediu-me para eu ir para o Brasil. E eu fui e aí continuei os estudos. Também foi uma nova etapa também no Brasil também. E aí continuei os estudos, terminei os estudos em teologia no Brasil, a ordenação diaconal foi feita no Brasil e a ordenação sacerdotal foi feita cá em Portugal, na Casa de Saúde do Tilhalo. A hospitalidade é centrada na pessoa, vivendo a sua dimensão holística e promotora da vida. E a hospitalidade é universal. Para mim, a hospitalidade não é dos irmãos de São João de Deus, é universal. Claro que para os irmãos de São João de Deus, a hospitalidade é vivida com mais responsabilidade, porque nós fazemos o voto da hospitalidade. Mas para mim, a hospitalidade é viver o Evangelho da Misericórdia. Como viveu São João de Deus. São João de Deus viveu o Evangelho da Misericórdia na sua plenitude. E hoje escreve-se muito sobre a hospitalidade, fala-se muito sobre a hospitalidade, dá-se muitos adjetivos à hospitalidade. Às vezes não se vive, escreve-se muito, fala-se, mas às vezes também não se vive. Principalmente o melhor é viver. E viver a hospitalidade está no Evangelho, está tudo o que é, para mim, o que é a hospitalidade é no Evangelho da Misericórdia. Como fez São João de Deus, ter-nos esta grande lição da parábola do bom samaritano. São João de Deus realmente falou-nos como São Paulo. São Paulo dizia, tanto as obras são mortas se não for vivida, tanto nas palavras. Portanto, e São João de Deus tanto viveu realmente como estas palavras de São Paulo. Portanto, a ação, se não tiver obras, é morta. E São João de Deus, de facto, pôs isso em prática. Ele vivia da ação, mas também vivia das obras também. Vivia das obras. Portanto, ele acolhia, ele fazia, pedia esmola para o seu hospital, para os pobres, mas cuidava da pessoa, não deixava a pessoa sozinha. Portanto, queria realmente as obras e a caridade andavam juntas. Se não tiveres caridade, nada sou.
De todas as comunidades que eu passei, a que sinto mais feliz é em Timor-Leste. Por várias razões também, por várias razões. A forma como eu estou vivendo a hospitalidade em Timor-Leste é diferente de que eu vivia em Portugal ou em Brasil, também pelas características, pela cultura, pela maneira de viver. Em Timor-Leste, de facto, também há muitos pobres, há muitas pessoas com doença mental que é preciso cuidar. Eu estou em Lacluber, onde nós temos o único centro à saúde mental. Os Irmãos de São João de Deus é a única instituição que trata de pessoas com doença mental. Mas o meu trabalho hospitaleiro em Timor-Leste não é só vivido com os doentes na nossa casa, onde temos esse centro à saúde. Eu saio muito, gosto muito de ir ao encontro das pessoas, visitar as famílias, visitar os doentes que estão nas suas casas, visitar os jovens. E como dizia o Papa Francisco, é preciso sujar o hábito, é preciso sujar a batina. Ou seja, não podemos ficar acomodados só com os nossos doentes na nossa casa, tanto no nosso internamento. É preciso sair. Eu vejo o futuro da Ordem de São João de Deus com esperança. Ao mesmo tempo, com uma certa tristeza, no sentido que gostava de ter mais irmãos. De ver mais irmãos na província, ver mais irmãos na Ordem, ver mais vocações, porque as vocações somente é o suporte para ser irmão de São João de Deus, mas vejo o futuro da Ordem com esperança. E esperança de que, enquanto houver irmãos de São João de Deus, aí está São João de Deus. Mas, por outro lado, com esperança nos colaboradores. E eu vejo que os irmãos e colaboradores têm que caminhar num caminho em que devemos promover a hospitalidade, em que devemos promover a vida, em que devemos promover o carisma de São João de Deus. Por isso, hoje, os colaboradores são chamados também a viver o carisma de São João de Deus. Os irmãos de São João de Deus vivem a sua consagração através dos votos. E os colaboradores leigos devem viver a sua vida de fé numa dimensão humana e profissional. Por isso, hoje também nós trabalhamos muito a questão da formação dos colaboradores, prepará-los bem, formando-os bem. E hoje temos muitos colaboradores que eles são realmente os autores, ou seja, estão no topo da nossa instituição, ou seja, muitos colaboradores que são diretor dos centros, outros diretores administrativos, outros diretores dos recursos humanos. Portanto, são eles os colaboradores que estão à frente hoje. Por isso, hoje é impensável de não pensarmos, caminharmos com os colaboradores. Por isso, eu vejo o futuro da Ordem nesse sentido, que com os colaboradores, portanto, continua o espírito, o carisma de São João de Deus. Eu espero que, quando um dia Deus me chamar, e eu digo-vos digo a muita gente que não tenho medo de morrer, tenho medo é de não saber viver. Mas num dia em que Deus me chama, eu espero que as pessoas se lembrem de mim, também com a minha simplicidade, com a minha maneira de ver as coisas, de estar com os outros, mas que se recordem de mim, de facto, como um homem humilde, como foi também humilde São João de Deus, como foi humilde tantos irmãos que vivem a sua humildade na hospitalidade. Por isso espero realmente poder marcar, de facto, a minha vida, deixar essa marca da hospitalidade e do saber acolher o outro, seja pobre, seja rico, seja doente, seja marginalizado. Portanto, é isso realmente que gostava de deixar, mas só isso, só depois é que o futuro é que vão dizer, os que ficarem cá depois é que vão dizer. Sim, eu me sinto feliz.
Sinto feliz porque me sinto realizado. Sinto a fazer aquilo que eu gosto e que penso que Deus me chamou para isso. Por isso, a felicidade é uma conquista de todos os dias. Eu não ando à procura de felicidade. A felicidade está comigo, nasce comigo. A vos